tema da nossa live de hoje é: saber o que importa te guiará nos momentos difíceis. Antes da gente começar, eu quero me apresentar. Se você está chegando por aqui hoje e não me conhece, eu sou Brad Silva, eu sou psicoterapeuta, instrutora de yoga e de meditação mindfulness. E a gente está sendo conduzido nessa semana inteira em assuntos pertinentes do mindfulness. E todos esses assuntos que a gente foi conduzido foram assuntos que estavam muito trabalhando a nossa consciência. O quanto de consciência a gente pode começar a desenvolver. Então, com os processos anteriores, a gente começou a se conscientizar mais dos nossos processos, como contato com o momento presente, eu observador, aceitação, difusão. São processos que nos fazem ter consciência. Na live de hoje, a gente vai entender qual a importância desse estar consciente e de como saber o que importa é fundamental para os nossos processos, ainda mais naqueles processos de maior dificuldades em que a gente passa. Como é que o mindfulness, ele fala sobre valores e como é que ele chega nessa condução que a gente vai estar dando agora, hoje, né, na nossa live. Valores para o mindfulness não é um lugar que se chega, não é um lugar que você vai conseguir chegar. Os seus valores é como se fossem inatingíveis, mas eles são importantes porque eles vão te conduzir na jornada que você quer. Porque quando você sabe a direção que você quer ir, no caminho vai acontecer muitas coisas. Vai acontecer percalços, vai ter quebra-mola, vai ter um bocado de coisa se a gente for pensar em uma estrada. Você sabe a direção, por exemplo, você quer viajar para algum lugar. Você sabe que lugar você quer ir. Às vezes você pode nem conhecer direito a estrada, mas você vai, porque você sabe para onde você quer ir. E valores para o mindfulness é justamente isso. Nós vamos caminhando em direção àquele valor. Só que, diferentemente de um caminho de estrada, você chega na cidade que você quer. Nos valores você nunca chega, porque você sempre se mantém indo nesta direção. E a gente vai tentar clarear isso, que a princípio pode ser bem confuso, já que a gente tem às vezes um conceito de valores diferente. Eu vou dar alguns exemplos. Tem algumas empresas que fazem aquele funcionário do mês. Não tem? Se não faz parte da conduta da sua empresa, provavelmente você já viu em algum lugar. Nessas empresas tem o funcionário do mês. E se você já viveu alguma experiência dessa, você precisa fazer algumas metas. Você precisa bater metas, melhor dizendo. Você precisa bater algumas metas para você se tornar o funcionário do mês. Geralmente, eu nunca trabalhei numa empresa que tem isso não, mas McDonald's, essas empresas maiores, eles têm essa conduta de ter funcionários do mês e eles estampam isso para as pessoas, para nós clientes vermos. Então a gente chega ali, faz o pedido de alguma coisa e tem... o funcionário do mês é não sei quem. Tem a foto daquela pessoa. Você vê, o funcionário do mês é aquela pessoa. Vocês já viram isso? Eu já vi várias vezes. Nas minhas empresas nunca tinha isso, mas eu já vi em várias outras empresas que tem essa conduta. Aquela pessoa, para atingir aquele prêmio, né? Acho que seria um prêmio. Atingir o prêmio ou a bonificação, não sei exatamente, do mês, essa pessoa precisa fazer alguns movimentos, bater metas, enfim, fazer atividades para que ela ganhe as estrelas lá, ela consiga bater essa meta do mês. Tudo bem. Quando a gente fala de metas e a gente fala de objetivos, nós falamos de atividades ou situações que você está indo realmente na direção e você pode atingir o alvo. Por exemplo, uma pessoa que se dispõe a ser o funcionário do mês, ele precisa bater certas metas até ele alcançar o funcionário do mês. Atingir o funcionário do mês,
ótimo, ele conseguiu aquele objetivo. Só que a diferença entre metas, objetivos e valores está justamente aqui agora no que eu vou te dizer. Ser um funcionário do mês, você só precisa atingir essas metas e objetivos para você conseguir. Ótimo. Se o seu valor é ser um bom funcionário, independentemente de funcionário do mês, se o desejo da pessoa é ser um bom funcionário, prestar um ótimo serviço para as pessoas, independentemente de prêmio, isso pode ser um valor. Porque você ser um bom funcionário nunca chega. Não tem um ponto assim que você chegue, eu sou um bom funcionário, sou o melhor funcionário. Não tem esse ponto que você chega. É uma direção que você precisa caminhar todos os dias em direção. Tá fazendo sentido para vocês? Vou dar outro exemplo. Um jogador de futebol, Cristiano Ronaldo. Não sei, eu não acompanho futebol, mas eu sei que ele é um dos melhores do mundo. Ele já ganhou vários troféus seguidos. O Cristiano Ronaldo, para ele ser o melhor do mundo, pode ser um objetivo para ele. Ele pode ter como objetivo ser o melhor jogador do mundo. E para que ele consiga esse objetivo, ele precisa realizar algumas metas atrás. De exercício físico, de alimentação, de treino, de todas essas coisas que os atletas de alta performance precisam fazer. E é muita disciplina que aquele homem tem. O título, o melhor do ano, pode ser o objetivo dele. E até aqui tudo bem. Mas se ele quer ser o melhor, independente de título, isso é uma direção que conduz a ele no caminho de disciplina, no caminho de, às vezes, ser até severo em certos treinamentos, alimentações. Se ele deseja ser o melhor, independente de título, ser o melhor para ele pode ser a direção que ele está indo. É como o caminho. Então, ser o melhor não é um lugar que você chega. Porque ganhar um título não quer dizer que no ano que vem ele vai ganhar de novo. Mas se a direção, se o valor dele é ser o melhor, essa é a direção. Esse é o caminho que ele percorre. E por mais que haja dificuldades no meio desse caminho, ter esse valor muito claro, ter esse valor estabelecido, faz com que ele passe pelas dificuldades com mais clareza. Faz com que ele passe pelas dificuldades com mais certezas de realmente continuar. Eu, por exemplo, vamos começar a trazer os exemplos para mais próximos, para a gente começar a fixar o que é valores dentro do Mindfulness. O Mindfulness não traz valores como uma meta ou um objetivo que vai ser atingido. Não. Mas é para você começar a ressignificar a sua vida dentro dos seus valores, como direções, como caminhos, porque a vida ela não acaba por si só. A vida não tem um ponto final, pronto. Tem um ponto final quando a gente morre. Mas enquanto a gente está vivendo, as coisas elas não têm pontos finais. Os objetivos têm. A gente conseguiu isso aqui, conseguiu comprar uma casa, ótimo, maravilhoso. Depois disso a gente já tem um outro objetivo, e outro objetivo, e outro objetivo. E esses objetivos, eles vão se construindo ao longo da nossa vida, porque nós temos valores. Eu, por exemplo, eu tenho um valor de ser autônoma, de ter liberdade. Liberdade para escolher a hora que eu quero trabalhar, a hora que eu quero ter determinados compromissos, eu quero ter essa autonomia. Por muito tempo eu trabalhei em serviço fechado, em CLT, onde eu não tenho autonomia nenhuma. E por muito tempo aquilo me frustrava de uma maneira assim que eu não conseguia entender, porque era às vezes tão doloroso ter que acordar de manhã para ir trabalhar na plena segunda-feira e ia me arrastando até que a semana ia se desenrolando. E você pode ter casos de pessoas que vivem isso até hoje. Mas eu comecei a ter clareza. Que aquilo não era um ambiente que não me encaixava. Não era culpa da empresa. Era a forma como isso era estruturado, não era a forma que me cabia naquele lugar. E quando valores ficou claro para mim que ter liberdade é um valor que eu prezo, eu caminhar no sentido da autonomia,
Não foi mais fácil. Pelo contrário, foi muito mais difícil. E eu até trabalho muito mais por ser autônoma do que se eu não fosse. Mas por que eu consigo sustentar esse caminho de uma forma mais segura? De uma forma mais de certeza, né? De uma forma mais firme? Porque eu sei que eu estou seguindo na direção que eu quero. Porque a direção que eu estou seguindo é uma direção que me faz bem. E acaba às vezes sendo uma explicação muito introspectiva, né? Uma explicação muito subjetiva, porque é uma questão de você. Nós escolhemos os nossos valores. Os valores não estão aí cai de paraquedas. A gente escolhe os nossos valores. E quando eu escolhi esse valor, tudo começou a se tornar mais claro no sentido que eu caminhava. Por exemplo, algumas pessoas aqui que me conhecem há mais tempo, né? Eu resolvi abrir o espaço Abrace. Eu falei, tá, eu tenho que abrir esse espaço. Aquilo era uma das direções de conquista, um objetivo que eu tinha dentro do meu caminho valoroso, que ia me levar um pouco mais à frente do valor que eu tinha. Então eu decidi abrir o espaço. Abrir o espaço requer que a gente faça metas, requer que a gente tenha objetivos, que a gente cumpra responsabilidades, por exemplo. E às vezes as pessoas se atrapalham aqui. Por exemplo, o meu valor era fazer que aquele espaço fosse o melhor. Então, para aquele espaço fosse o melhor, não tinha um ponto, ó, aqui agora ele é o melhor. Não, não tem. Eu preciso estar melhorando ele a todo instante, a cada momento, fazer movimentos. Eu preciso fazer movimentos. E dentro desses movimentos que às vezes a gente se perde, porque a gente está indo na direção do nosso valor, só que às vezes não é fácil. Não é fácil porque às vezes você não tem dinheiro, não é fácil porque às vezes você não tem patrocínio, não é fácil porque às vezes você tem as contas para pagar e nem sempre você tem o dinheiro. Eu não estou dizendo que ter seus valores claros vai ser fácil. Não é isso. Mas ter os seus valores definidos, eles te fazem seguir mesmo nos momentos de dificuldade. Por exemplo, quando o espaço fechou na pandemia, no segundo mês de pandemia, eu fui morar na casa dos meus pais porque eu não tinha dinheiro nenhum. E eu poderia simplesmente, nesse período em que eu não sabia o que fazer, eu poderia pedir um emprego em algum lugar. Ó, vamos comigo nessa linha de valores. Eu poderia pedir um emprego em qualquer lugar e trabalhar fichado, ter minha carteira assinada, bonitinho. Segurança, né? Ter segurança. Para algumas pessoas, segurança é um valor para elas. Elas não podem se desgarrar da segurança. Eu não. Então tá, tudo bem. Eu não fiz isso. Eu olhei para aquele cenário que a gente vivia em plena pandemia, todo mundo trancado, o espaço tinha fechado, eu tinha voltado para casa dos meus pais, eu não tinha absolutamente uma moeda de dinheiro, porque zerou meu dinheiro, não tinha mais, só estava pagando conta e não estava ganhando nada. Eu olhei para aquele cenário inteiro e eu poderia simplesmente ir correndo em algum lugar e pedir emprego. Mas eu sabia que isso em algum momento ia me deixar muito frustrada, porque eu não ia conseguir mais estar indo na direção que eu queria, que é na direção do meu valor, que é na direção da autonomia que eu desejo para minha vida. Olhando aquele cenário todo, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. E olha que eu tô te dizendo, olha, não foi fácil não, viu? Valores não são fáceis. Não quer dizer que vai ser um caminho simplesmente maravilhoso, não. Tem suas dificuldades. Olhando aquele cenário todo, eu falei, tá, agora eu preciso estar na internet. Se comunicar com as pessoas agora vai ser a partir da internet, eu preciso aprender a estar na internet. Percebe a direção que o meu valor me leva? Eu não fiquei apegada no conceito de pandemia, Claro, eu tive meus momentos de sofrimento, mas eu não fiquei nesse lugar de sofrimento porque a direção do meu valor me leva para essa construção de independência, me leva para essa construção de autonomia. E se aquele momento agora pedia para estar se posicionando na internet, eu fui aprender a me posicionar na internet. Eu aprendi diversas coisas. Para quê? Para estar indo na direção dos meus valores.
que ter claro os meus valores me fortalece nesse caminho, por mais difícil que pareça? Porque me deixa bem. Porque tá fazendo o movimento que eu faço me deixa bem, apesar de às vezes não ter nenhum resultado. Apesar de às vezes ficar super triste, super frustrada, super chateada. Mas ainda assim eu tô na direção do que é importante. Eu tô na direção do que meu coração vibra. Eu tô na direção que eu escolhi. Então por isso que é importante vocês começarem a pensar agora não nos objetivos que vocês querem. Eu não estou dizendo aqui que eles não são importantes. Eles são importantes. Mas se você não consegue atingir aquele objetivo, é nesse momento que você não atinge o objetivo que você pode falhar, que você falha. É nesse momento que você não consegue atingir o seu objetivo que você desiste, que você adoece, que você cria cenário de ruminação e você fica e a sua vida para. Porque a única coisa clara que você tinha era o seu objetivo. E eu tô te dizendo, olha, eu quero que você tenha o seu objetivo claro, mas eu quero também que você comece a pensar de uma forma mais valorosa, em uma direção a se seguir. Porque possa ser que todos os seus planos deem errado e mesmo assim você precisa recalcular a sua rota para tentar se reorientar e seguir. Valores, eles chegam pra gente como se fosse uma bússola. E se você prestar atenção numa bússola, se você já viu uma bússola, a bússola ela marca uma direção. Ela te marca a direção norte, sul, leste, oeste. Só que a gente nunca chega nessa direção do norte. A gente nunca chega na direção do sul. Pronto, aqui agora é o sul. Não, o sul é uma direção. O norte é uma direção. O leste é uma direção. Não tem um ponto, ó. Aqui agora é esse lugar. Não, são direções. E quando a gente sabe a direção que a gente quer ir, o valor que a gente deseja, almeja alcançar, a gente não para, por mais que as coisas deem errado. E olha quantas coisas deram errado e tantas coisas que poderiam ter me feito desistir de continuar seguindo o meu caminho. Muitas. Eu dei agora o exemplo da pandemia, mas antes disso já teve outras coisas, já tiveram várias coisas. E de alguma maneira, quando você está conectada ao seu valor, conectada ao seu propósito maior, poderia usar também essa palavra, por mais que haja tempestade, uma hora o tempo vai abrir. E nessa hora que o tempo abre é quando de repente surge uma ideia, que é a ideia que vai te tirar daquele lugar. Mas quando só o objetivo está claro para você, só o objetivo está claro, quando ele dá errado, é capaz de você paralisar. E se você pensar agora, por muitas vezes na vida você pode ter paralisado, porque a única coisa clara que tinha para você era seu objetivo. E quando o objetivo não foi atingido, ou quando o objetivo deu errado, acabou, é como se não tivesse nada mais para fazer. Você já passou por isso? Você já viveu essa experiência? É exatamente isso, quando a gente se apega às coisas materiais. Se você não realiza, você se frustra e você para e fica naquela ruminação, ou quando você realiza, depois de um tempo, aquilo ali já não faz mais tanto sentido assim, você precisa buscar outra coisa para se movimentar. Às vezes, você pode estar até indo na direção do seu valor, só que isso não está claro. E esse processo de clarificar os seus valores é o processo que o Mindfulness, ele começa a te embasar justamente em todos os conceitos que a gente já deu essa semana. Trazer a consciência para você. Tá fazendo sentido? E como valores é um conceito que nós construímos, você define o seu valor. Aqui mesmo, agora, nessa live, por você estar aqui comigo, em plena sexta-feira, 9 horas da noite, já me mostra que conhecer algo novo, uma busca nova, pode ser um caminho para você. De repente, o autoconhecimento pode estar sendo o seu valor atualmente. Cuidar da sua saúde pode estar sendo um valor
atualmente. Se conhecer mais pode estar sendo o seu valor atualmente. Só o fato de você estar aqui agora comigo pode justificar muitas coisas que podem te conectar com o seu valor. Porque é o seu tempo que está aqui. É o seu tempo, é a sua atenção. Logo, isso pode falar muito de você também. Isso não só fala de mim, do meu comprometimento de estar aqui, mas fala do seu também. O seu comprometimento, não só hoje, mas durante toda essa semana, pode falar muito sobre o seu valor. De repente querer agora uma vida de maior bem-estar. Eu quero conhecer essa ferramenta aí que Brad está falando, porque de repente pode ser uma ferramenta que pode me fazer bem. Pode ser uma ferramenta que eu posso usar para me conhecer. Agora eu estou no momento que eu quero me conhecer. Eu quero descobrir esses pensamentos que me prendem. Eu quero sentir emoções como emoções. Eu não quero me apegar só às emoções difíceis. Então percebe que os valores não é uma coisa exorbitante, que a gente precisa criar cenários imensos, infinitos. Não! Os valores, às vezes, eles estão nos pequenos gestos que a gente faz. Entende? De repente você ser uma boa companheira ou um bom companheiro é um valor. Porque não vai ter um lugar que chega, pronto, agora você é um bom companheiro, uma boa companheira. Não. Mas é um lugar que te leva a caminhar diariamente. O que é que você precisa fazer para ser bom na sua relação? Você precisa ser gentil, atencioso, você precisa de repente fazer surpresas para essa pessoa à sua frente, essa pessoa que você se relaciona. Então, os valores eles te conduzem para suas ações diárias. E você não precisa ter um objetivo até dentro dos seus valores, mas é só o lugar que te guia. Por exemplo, você quer ser uma pessoa mais pacificadora. Eu não quero mais ser essa pessoa estressada, agora eu quero ser uma pessoa pacificadora. O que é que eu preciso fazer? Preciso começar a olhar minhas emoções e perceber que as explosões que eu tenho ou venho tendo, elas não se justificam mais. Eu posso de repente, ao invés de explodir, dizer, olha, não quero discutir hoje. Não quero falar sobre isso hoje. Vamos tentar resolver isso em um outro momento com a cabeça mais fria. E quando você escolhe isso, você está consciente. Se você escolhe um caminho de ser mais pacífico, você está consciente desse caminho. Então, quais ações você precisa fazer? Entende? Aqui eu estou falando de uma coisa que você pode escolher de uma forma consciente, mas às vezes você tem valores aí que você já sustenta eles e você nem sabe, mas o importante desses valores estarem clarificados no sentido da relação, por exemplo, voltando para o sentido da relação, é que mesmo quando essa relação ela estremeça, mesmo assim você consegue manter a relação porque aquela relação faz sentido. Você sabe que ela faz sentido, por mais que haja desentendimentos. Você sabe que faz sentido porque ela te faz vibrar, faz seu coração bater de uma forma completamente diferente. E isso pode ser o seu valor. Entende? Ser uma boa mãe, ser um bom pai, te conduz a um valor, porque não tem o ponto, o marco central em que te diz, olha, você agora é a melhor mãe, não, agora você é o melhor pai. Não tem esse lugar. É direções, são direções. Como é que você pode se tornar uma melhor mãe ou um melhor pai? Ensinando, conduzindo os filhos a fazer determinados comportamentos, educar de uma maneira. Você vai conduzindo o outro dentro desse caminho que você acha valoroso. Se você for uma pessoa ferida na sua infância, se você for um filho ou uma filha ferida e você não quer ferir o seu filho ou filha, você vai estar mais consciente sobre esse caminho de ensinar ele de um modo que você também não vai feri-lo como foi ferido. E ter clareza disso te sustenta nas dificuldades. Por que eu deixei para falar de valores e ação com compromisso no final? Porque primeiro a gente passou por um processo de consciência. A gente já está se tornando mais consciente dos pensamentos que a gente tem,
a gente está se tornando mais consciente dos nossos comportamentos e agora, conscientes de tudo isso, a gente pode caminhar numa direção que a gente quer e deseja de uma forma mais íntegra, de uma forma mais firme, mais harmoniosa. E vai ter horas que você vai errar, porque nós erramos e tá tudo bem, mas você tem a oportunidade de voltar com consciência e de repente se desculpar com outra pessoa se você feriu ou situações que você fez. Percebe o quanto estar consciente de você e dos seus processos te faz estar conectado com ações que importam? Valores são aquelas coisas que importam, mas são aquelas coisas que você não alcança. E se você quiser, anota aí que eu vou te fazer algumas perguntas para você pensar. O que te traz até aqui? Qual movimento? O que te traz até aqui, nesse instante? Qual ação você adotou durante a sua semana inteira para estar aqui junto comigo participando dessa semana? O que é que te traz até aqui? De repente, responder essa pergunta pode dizer muito dos seus valores e pode dizer muito também das ações com compromisso que você vem tendo com você. Porque quando a gente tem os valores claros, a gente consegue se comprometer com ações mais firmes e sustentar os nossos acordos. O que te traz até aqui? Se você quer pensar um pouco mais sobre o seu valor, caramba, Brad, tô aqui super perdida sobre o que é que você está dizendo aí, não tô entendendo nada. Pensa, se você não precisasse se preocupar com absolutamente nada, nenhuma preocupação, nenhuma, que caminho você seguiria? Que caminho você pegaria? Aqui o Adenilton disse que que o valor dele é o equilíbrio. Percebe que ter o equilíbrio como valor não é um ponto que ele vai chegar. Ele não vai chegar no equilíbrio, mas o caminho que ele está fazendo na vida dele é nesta direção. Entende o quanto é importante a gente ter isso claro e definido? Porque uma hora ou outra ele vai se perder dentro desse caminho. Ele vai ficar desorientado, mas ele sabe de repente o que buscar. Se equilíbrio é uma busca que ele está fazendo, de repente ter um grupo onde ele se apoia pode fazer muito sentido. De repente, participar de retiros, participar de vivências, pode ser um caminho que vai levar ele nessa direção que ele escolheu. Porque estar em equilíbrio é uma busca constante. Assim como eu escolhi o autoconhecimento para mim, é uma busca constante. Primeiro, eu preciso sempre estar na busca porque eu passo esse conhecimento para vocês. Mas eu também quero aplicar esse conhecimento na minha vida. Então não tem um lugar que eu chegue e pronto, aqui agora eu atingi o autoconhecimento, não preciso de mais nada. Não tem esse lugar. Nós estamos sempre indo nesta direção. Por isso que é importante você definir qual direção você quer ir. O que é importante para você estar fazendo? Entender mais de você. E a gente vai precisar entender mais da gente o tempo inteiro. Então a gente precisa estar fazendo movimentos que vai nos levar para isso. Tem pessoas que eu converso às vezes que eu vejo que aquele momento não é o momento da pessoa começar a fazer trabalhos com ela, porque ela está voltada em outra coisa. Não, agora eu quero estar voltada no profissional, não sei o que. Eu falei, ótimo que você tem isso definido. Como é bom você saber que agora o seu lado profissional é o lado que você vai seguir. Então vá. Porque de repente agora não é o momento de você querer se conhecer, você está focado em outras coisas. E tá tudo bem. Mas se a gente preza pela nossa saúde mental, se conhecer deveria ser um caminho sempre a ser percorrido para a gente. Tentar fazer movimentos que nos levam a mais bem-estar. Tentar fazer movimentos que nos deixam mais plenos, menos estressados, mais saudáveis. Não mais conectados com os pensamentos. E por quê? Estar conectado com os seus valores importa. Porque quando a gente tem uma direção para seguir, um valor para seguir, nós não vamos gastar
tanto tempo e tanta energia com esses pensamentos que nos fazem parar, com esses pensamentos que deterioram a nossa mente, com pensamentos ou emoções que a gente gasta tempo, a gente gasta energia com esses pensamentos que nos depreciam, que nos impedem de fazer ou de realizar movimentos que seriam saudáveis. Eu não estou dizendo que os pensamentos eles não vão estar aí, eles vão estar aí, mas você estar conectado com seus valores vai te fazer andar muito mais em direção aonde você quer do que você estar pensando ou apegado a esses pensamentos que surgem constantemente na nossa vida diária. Faz sentido? Porque, olha, percebe que o mindfulness, ele vai amarrando todo o comportamento humano e que vai acabar esbarrando na direção que você quer. Nós falamos de contato com o momento presente, o quanto é importante você estar no momento presente, o quanto é importante a gente saber quem nós somos, as nossas emoções e pensamentos sem nos apegarmos a ela. Foi quando a gente falou do eu observador e falou o exemplo do tabuleiro. O quanto é importante a gente trabalhar a abertura para as nossas experiências desafiadoras. O quanto os pensamentos, eles conduzem a nossa direção e às vezes nós estamos completamente presos a esses pensamentos que estão nos impedindo de nos movimentarmos. E o quanto ter clareza sobre o que importa para você te fará passar por caminhos desafiadores de uma forma mais íntegra. Então olha toda a jornada que a gente percorre para a gente estar indo nesse sentido, no sentido que a gente deseja, no sentido da clareza, da harmonia, da disciplina, do equilíbrio, da verdade. Vocês têm noção do quanto isso é poderoso? Isso é poderosíssimo. E o meu objetivo aqui é engajar vocês a estarem gastando tempo e a energia de vocês com seus valores, com as suas metas, com os seus objetivos, do que a gente está gastando o nosso tempo, energia, pensamento nas situações que não estão nos ajudando em nada. Porque geralmente é onde a gente tem gastado mais tempo. Às vezes a gente está se engajando tanto na luta do não quero pensar nisso, não quero sentir isso, que a gente esquece de pensar no que a gente quer, no que a gente deseja, no qual é o nosso propósito seguir. Faz sentido para vocês? E dentro dessa caminhada, que parece que é muito fácil, mas eu já estou dizendo que não é, mas que é possível. Nós precisamos prestar atenção em alguns perigos. Quais são uns desses perigos? Para o mindfulness é o pliance. O mindfulness traz o pliance como um perigo. E o que é isso? É quando a gente se engaja na vontade do outro. É quando a gente se engaja em querer agradar o outro. Por exemplo, sobre emprego, né? Você diz para você que a sua vontade, o seu desejo, a coisa que é mais importante para você é trabalhar com advocacia. Você passa a sua vida tentando se engajar naquilo e você vai, você se forma e você começa a trabalhar e vai ter uma hora que você não começa mais a sustentar aquele trabalho porque você vai percebendo que não era aquilo. Você vai percebendo que, rapaz, não sei se vocês já perceberam, mas tem relatos às vezes das pessoas chegam com 40 anos, 50 anos, abandonam tudo e vão viver de artesanato, vão viajar o mundo, vão fazer um monte de outras coisas radicalmente diferentes daquilo que elas faziam, do que eles faziam, porque não era aquilo que eles desejariam. É como se eles tivessem comprado a ideia de alguém para eles. E eles vão levando, vai construindo mundos e fundos nessa ideia que ele cria, achando que é dele, mas que no fundo não é. E quando em algum momento
Quando não é a sua verdade, ela se torna insuportável de você sustentar. Quando não é a sua verdade, ela se torna insustentável de carregar. E é nesse momento que as pessoas fazem coisas radicalíssimas e mudam. Mas antes que a gente chegue nesse ponto de fazer mudanças radicais extremas, eu estou te convidando a perceber isso a partir da autoobservação. Como é que a gente começa a perceber isso? Se observando, se questionando. Realmente, é um processo de questionar-se, de se observar o tempo inteiro. Será que eu estou fazendo isso porque eu realmente quero? Será que eu estou fazendo isso porque alguém quer? E à medida que a gente se questiona, a gente já começa a olhar para um lado diferente da história. E se a história for realmente verdadeira, ela vai se concretizando. Se a história não é verdadeira, vai ter uma hora que ela se deteriora. E você vai ter que arrumar um outro caminho para seguir, porque de repente esse outro caminho que parece que é controverso, vai ser o caminho da sua verdade. Faz sentido para vocês? É diferente você fazer o que importa para você realmente do que quando você faz alguma coisa que importa para outras pessoas. E sempre que a gente fala de valores, a gente sempre está falando da gente. Não tem como você falar do valor do outro. Não tem como você falar da vida do outro. Por mais que você conheça o outro, não tem. Cada um tem o seu valor, cada um tem o seu desejo, cada um tem a sua vontade. Então, ao invés de você se preocupar com valores dos outros, começa a olhar para dentro, começa a olhar para você. Se questiona. O que é que te faz bem? O que é que te faz feliz? O que é que brilha seus olhos? De repente, tudo que você está vivendo agora pode estar te cansando tanto, mas está te cansando por quê? Pode ser que você entregou demais para pessoas ou situações que não era aquela energia que você deveria colocar. Você deveria colocar toda essa sua energia e empenho em um outro lugar. E tá tudo bem agora a gente mudar a rota, porque se a gente está falando de uma bússola e se está falando de orientações, a bússola o tempo inteiro nos orienta para direções diferentes. Às vezes você está indo para o norte, completamente certo que o norte é o teu destino, é o teu propósito, é a tua missão. E quando você chegar lá, de repente não é. Chega lá, você descobre que não é aquilo. Caramba, você tem a bússola, então você olha para ela, você se pergunta, se questiona, você medita em você. Cara, eu quero buscar outra direção. Então você se reorienta com a sua bússola interna e você vai agora lá para o leste. É assim que funciona. Só que nesse momento, nós estamos completamente fixados no que os pensamentos nos dizem. Completamente fixados no que os julgamentos nos dizem. O nosso auto-julgamento, o julgamento do outro. O que é que o outro vai dizer? Que eu vou mudar agora a minha vida radicalmente? Como é que... Caramba! Nós precisamos começar a olhar mais para dentro. Mais realmente para as nossas necessidades internas, mais para as nossas vontades internas, do que às vezes nós deixarmos que a mente resolva. E a ferramenta, né, a habilidade que a gente começa a desenvolver é pelo sentir. Quanto mais você sente, mais você sabe a verdade ou o que não é a verdade. Você sente. É a experiência de sentir, por isso que a gente precisa estar presente. Lembra da aula que eu te falei que você pode estar sentindo e quando você está sentindo, você está presente. Mas necessariamente, nem sempre a causa que te faz sentir pode ser por uma causa presente. De repente é um pensamento desagradável e que te está te trazendo em ebulição agora. Mas você está sentindo. O sentir é presente. A raiz dele pode não ser. Mas quanto mais você sente a sua verdade, você sente felicidade. Por mais difícil que pareça. Por mais difícil que era lá na pandemia, quando teve a pandemia que fechou o espaço e que eu não tinha o que fazer, eu fiquei completamente desorientada.
Eu meditei por quase 15 dias. Eu não tinha o que fazer, estava sem fazer nada, estava sem dinheiro, fui meditar. O que é que eu vou fazer agora? E eu me questionava o tempo inteiro, o que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou fazer agora? E de repente as ideias brotam, porque eu não estava apegada no eu quero meu espaço de volta. Claro que eu fiquei chorando porque eu queria, mas eu não fiquei o tempo inteiro nisso. Eu falei, não, tá, o que é que eu tenho que fazer agora? Que direção agora o meu valor me guia? Para onde eu devo caminhar? E eu fui me questionando, e falou, olha, agora você precisa estar na internet. Tá, e o que é que eu preciso fazer para estar na internet? Você precisa fazer isso. Busca aí. Entende que as pessoas param as vidas porque elas deixam o pensamento fixado. Os pensamentos que não deixam que elas caminhem. A live que a gente estava falando ontem, que a pessoa falou que quando pensa em sair de casa já tem ataque cardíaco. Olha o pensamento onde está. O pensamento deve ser outro. Caramba, lá fora, para onde eu vou, pode ser um lugar, o ambiente que está me levando na direção que eu quero ir, na direção do meu valor. E o meu trabalho aqui é mostrar a vocês que apesar desses pensamentos difíceis, desafiadores, apesar da vida às vezes tá dando tudo errado, o nosso pensamento deve ser colocado na direção certa. Então, por isso que valores é importante. Por isso que eu deixei para o final. Porque eu quero que vocês pensem, reflitam. Se vocês estiveram comigo aqui essa semana inteira, nessa jornada de mindfulness, falando de comportamento, falando de pensamento, isso diz muito sobre o quanto você está se comprometendo com você. O quanto você quer fazer movimentos diferentes que vão te levar em direção a que você deseja, ao bem-estar, a mais leveza, a mais tranquilidade, a mais equilíbrio. E eu quero te convidar a fazer parte da comunidade Bem Meditar comigo. Porque além da meditação e da comunidade que a gente vai estar junto, eu vou te dar ferramentas para que você coloque em ação na sua vida. Ferramentas de questionamentos, exercícios diários, comportamentais, que você vai começar a pensar fora dessa caixa que você está. E quando a gente pensa fora dessa caixa que a gente está, nós podemos ter tantas possibilidades que parecem assim inusitadas. É incrível como há tantas possibilidades na vida e a gente não está olhando porque a gente só está no pensamento que está nos barrando o movimento. Eu convido vocês a participarem da comunidade Bem Meditar. Vamos experimentar algo novo na sua vida. Vamos experimentar algo novo a partir de agora. Esse pode ser o seu pensamento na direção que você quer ir. Acessem o link da bio. Leiam a página, assistam um vídeo, mas não deixem para depois. E hoje eu quero dar um pouquinho mais de ênfase nisso, porque vai ser o nosso último dia. E o que é que você vai ter acesso entrando na comunidade? Você vai ter acesso à comunidade, onde a gente se encontra todas as segundas, às 20h30 da noite, e a gente tem mais ou menos 1 hora de encontro para conversar, para trocar experiências e para meditarmos. Você tem também acesso ao curso, ao treinamento completo, baseados em intervenções mindfulness, que é o curso do Método Presente. Nesse curso você tem 3 módulos. E eu passo, dentro desses módulos, eu passo por conceitos de mindfulness, eu passo por conceitos de ansiedade, e eu te dou aulas completas de como o comportamento humano funciona e de que movimentos você pode fazer para sair deles, colocando as 3 leis do ser em ação. As 3 leis do ser são paciência, persistência e presença. Como colocar essas 3 leis do ser na sua vida vai revolucionar a forma como você vive, se comporta e pensa. Além disso, você tem 3 módulos bônus, que é o módulo de yoga, o módulo de meditação e o módulo de respiração. Tudo isso você tem acesso imediato. Acessando o link, fazendo o pagamento, você já tem acesso a tudo isso. Você tem acesso por 1 ano, para você ter acesso a tudo isso. Mas se você entrar, chegar lá, assistir, não gostou de nada, não
foi isso, não valeu a pena. Até 7 dias você pode pedir o seu dinheiro de volta, você nem precisa falar comigo. Direto no site, no e-mail que chega para você, você pode cancelar a sua compra e receber seu dinheiro de volta. Então você não tem nenhum risco. Mas eu tô te falando, essa pode ser a transformação que você estava buscando na sua vida. Experimenta algo novo, tá com preço super acessível e eu quero que você esteja ao meu lado dentro dessa comunidade. Eu quero agradecer desde já essa semana, eu quero agradecer a participação incrível de vocês. Foi uma semana para mim assim super gratificante, maravilhosa estar trocando essa experiência. Eu vou fazer mais porque eu acho que vocês também gostaram de estar participando, mas pensem e decidam. Me digam aí como é que vocês estão, como é que chegou tudo isso, pra gente ir brindando essa semana e encerrando assim chave de ouro, falando sobre esse tema de valores e o quanto é importante estar comprometido com o que importa para você. Se você importa, faça esse investimento em você. O link da bio é a descrição que está aqui no perfil. Eu vou botar o link também no meus stories para ficar fácil para vocês acharem. Mas desde já eu quero agradecer demais a participação de vocês. Eu consegui passar por todos os temas do Mindfulness de uma maneira assim brilhante e vocês foram também maravilhosos nessa jornada. Eu me coloco à disposição para tirar mais dúvidas se você tiver. Me coloco à disposição para te auxiliar e ajudar no que você precisar. Mas decida. O tempo inteiro nós estamos fazendo decisões, decidindo sobre tudo. Então decida investir em você. Tá bom? Vamos encerrando por aqui então. Minha gente, muito obrigada por tudo, pela participação, pela permissão e nos vemos na comunidade, tá bom? Um beijo, boa noite, fiquem muito bem. Escolham investir em vocês. Você é a pessoa mais importante dessa vida. Pense sobre isso. Um beijo.